3, 2, 1, gravando. Começando mais um episódio do Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Paz e amor para você que está nos assistindo aqui, acompanhando através das redes sociais o nosso vídeo. Sim, nós temos uma câmera exclusiva aqui nos estúdios da Rádio Novo Tempo. Eu achei que você ia falar, temos uma câmera escondida. Ah, é? Não, minha gente, tudo é transparente aqui. Exatamente. Nada é às escondidas aqui no Contra a Cultura. Sabe pra que você usa a câmera escondida? Pegadinha! Pegadinha do malandro, né? E hoje a gente vai falar sobre certas pegadinhas aqui no Contra a Cultura, né? Trick. Mas antes aqui eu quero cumprimentar você que nos assiste, a você que nos ouve, a você que nos acompanha. Deixa eu ver, assiste e ouve só, né? Assiste não tem e nenhuma ouve. outra tecnologia. Lê não, né? Ainda não, né, Isaac? Ainda não, Bia, mas estamos trabalhando nisso. Estamos trabalhando, ou seja, daqui a pouco a gente tem todas as ferramentas aí para você entrar de cabeça no Contra a Cultura aqui, por Daqui a várias pouco, ferramentas. Profetizando aqui, hein? Daqui a pouco você vai poder jogar contra a cultura. Falei e saí da conversa. Tá bom. Jogou a Pronto, bomba falei. e deixou a gente para resolver, né? Pronto, Isso. falei. Maiara Costa, tudo bem? Tudo bem, Bia. Beleza pura? Beleza pura. Então tá bom. Isaac Rezende, Tudo certo? esse que é fã das tretas. Fã das tretas. Ah, gente, vocês me pintam de um jeito que não sei se corresponde, não. Eu acho que eu treto mais que o Isaac. É verdade, Maiara é treteira. Eu não, eu sou da paz e do amor. Certo. Sim. Escrito um coração na sua blusa. Olha aí, ó, quem tá assistindo. Mas quem Eu vê ganhei. camisa não vê coração. É, Quer né? dizer, Quem vê vê- sim, mas O Dani também tá aqui para ajudar a gente no áudio. com as tretas. Com as tretas, né? De áudio também, né? Vamos lá, gente. 9º episódio. Nossa, Nono, mas tá acabando. voa o tempo nesse Tempo Contra a passa, o Cultura. tempo Que voa, tá isso? acabando. 9º episódio aqui do Contra a Cultura. Falsidade ideológica. É isso mesmo, Maiara Costa? Falsidade ideológica. Hoje nós vamos falar sobre isso aqui nesse episódio do Contra a Cultura. Em que contexto? Nós vamos estudar o contexto do Apocalipse 13 ali. E nós vamos perceber ali no estudo que a obra da divindade sofreria uma tentativa de contrafação, Peraí, então, falsificação. de falsificação. Vai vir alguém, uma força, um poder, eu não sei, e aí vai tentar imitar Deus, o Criador? Imitar Deus. Pegar a nas carteira de suas- identidade de Deus ali, E falsificada. fazer uma falsificação. Então o Pai seria falsificado, Cristo e o Espírito Santo também. Inclusive o guia de estudo aqui, ele traz que o principal engano de Satanás dentro desse conflito cósmico, ou a gente poderia chamar mais popularescamente de Guerra nas Estrelas, né? De Star Wars, Star Wars. é a ideia de que ele não existe. O que Deus não existe? Que Satanás que não existe. Satanás não existe. Então ele. Bianca, uma pergunta isso é pra muito você, Bianca. interessante. É. Manda ver. Você acredita no diabo? Eu acredito no diabo. Eu não, ele é o pai da mentira. Pegadinha! Menino besta. Isaac, Fica aí a olha, primeira pegadinha. olha. Sem comentários pro Mas Isaac. essa questão de Satanás querer trazer esse grande engano da sua não existência é um truque de mestre. Mas olha, É uma jogada de mestre. eu sou cristã, disse que acredito no diabo, mas às vezes a gente se comporta como se a gente não não acreditasse acreditasse nele, no diabo, exatamente. né? Uma pessoa que sim arquiteta Sim, é o uma- mal, que está Sim. ali para fazer maldade. É um ser real. A gente não acredita. A E gente acredita mais que é uma forcinha, uma vozinha. Ou é a filosofia para representar maldade no ser humano, é mais a materialização que a gente faz do ser humano como sendo mal, então a gente projeta tudo numa força mística. Agora, claro, isso não isenta a gente da responsabilidade, a gente já discutiu aqui várias isso aí. vezes, né? Que o ser humano, ele tem a pendência natural para o mal desde a queda do Éden. Ou né? seja, nem tudo é culpa do diabo, né? Mas a Por gente mais pode que dizer muitos se incomodem com essa sua frase, sim. diretamente, no sentido de, tipo assim, ah, não, eu fiz isso, foi o diabo. Não, claro que o diabo implantou uma filosofia de vida, Sim. que é aquela filosofia que a gente tanto discute dentro do grande conflito, né? De que existe um jeito melhor de viver do que o jeito de Deus. Esse é o jeito babilônico, né? Então acaba tendo essa grande discussão, né? Quando diz lá em Apocalipse que houve batalha no céu, né? Peleja, ali é de debate de ideias, né? Então, essa grande característica de Satanás é de tentar enganar o ser humano, dizendo assim, olha, tem um jeito melhor de viver do que aquele que Deus propôs, onde você pode ser o seu próprio Deus, né? Você Foi pode debate ser- de ideias? Sim, principalmente. Eu sim. fico imaginando sabres de luz.
Então, Se Espadinhas se e teve tudo guerra mais. física ou se não teve, o whatever. que eu acho bem difícil de ser, porque não seria uma batalha muito justa. Mas enfim. Enfim. Ok. Desculpa, foi só um delay. Esse Mas só mas foi a um palavra lá, momento. peleia, usada para batalha, ela dá a entender a ideia de debate. De ideologia. Ideologia. Ah, agradeço, isso já Entendeu? me Se isso tirou gerou um o peso conflito- dos ombros. Se isso gerou um conflito físico ou não, não cabe aqui pra gente ficar especulando. Mas ó, a grande guerra, né, que tá Aham. acontecendo não é simplesmente, né, Sim. os raios de luz e tudo mais, aquelas naves espaciais, mas sim Satanás tentando colocar... Porque, veja só, é até interessante a gente falar isso dentro da ideia aqui do engano, né? Existe até um trilema colocado, né, dentro da filosofia. Se Deus ele é bom e poderoso, então ele é mentiroso. Se Deus ele é bom e verdadeiro, então ele não é poderoso. Entendeu? Se Deus ele é poderoso e verdadeiro, então ele não é bom. Por quê? Porque como é que Deus é poderoso, sabe de todas as coisas, né? Ele conhece toda a verdade e ele pode fazer o que ele quiser e ele não acaba com o mal. Porque Deus tem poder para acabar com o mal? Tem. Uhum. Mas por que ele não acaba com o mal? Porque o mal não é algo físico, o mal é uma ideia. E uma ideia você não destrói aniquilando fisicamente. Uma ideia você destrói provando que ela está errada. Então veja, Satanás chega e fala assim, ó, Deus é autoritário, ele manda e a gente tem que obedecer, porque senão a gente vai ser destruído. Aí Deus vira e fala assim, você está errado, Satanás, seja destruído. Os anjos vão pensar o quê? Deus, O contrário. Pior que Satanás estava certo, viu? Ele foi debater, Deus destruiu ele. Então Deus ele precisa deixar que o mal se desenvolva para mostrar o quanto o mal é errado, prejudicial. E essa é a ideia do grande conflito. Então Satanás ele está tentando mostrar, e uma das suas principais estratégias é essa, tirar ele de foco, ficar extremamente nos bastidores para falar assim, olha, eu não existo, vocês fiquem aí discutindo, e aí cria filme de terror para dizer que o mal tá num espírito, o mal tá não sei o que lá, o mal tá no extraterrestre, o mal tá não sei o que das quantas, menos realmente em alguém que tá arquitetando um plano ideológico de acabar com a raça humana, de tentar dominar o reino de Deus para si mesmo, né? Exatamente. Inclusive, esse é o objetivo de Satanás, mostrar o quanto Deus é injusto, o quanto, na verdade, você é o seu Deus, você pode escolher o que você sabe, o que você entende, o que você sente é melhor do que o plano dele. E, inclusive, já começa... Os enganos começam aí nessa ideia, nessa implementação dessa ideia, e aí essa ideia vira um comportamento, que vira um estilo de vida e vira uma bola de neve, assim como aconteceu no Éden, por exemplo, né? Ele implantou uma exatamente. ideia ali e ela agiu, e depois daquilo, a forminha, como o Isaac diz, né? Já teve um defeitinho ali, todo mundo que nasceu depois veio com esse vírus. Eu acho legal citar o Éden, porque lá no Éden a gente já encontra Satanás não aparecendo como é. Com essa falsidade ideológica. Mas é um malandrinho. Então ele já apareceu disfarçado, né? Isso na minha cabeça assim, eu posso estar errado no que eu vou falar agora, se eu tiver. Eu tenho 3 pessoas aqui para me corrigirem e mais os internautas depois para marretarem lá no caso, YouTube. uma, que é o Isaac. Eu e o Dani, a gente fica de fora, né? Mas eu tenho para mim que o fato, né? O fato de Lúcifer, né, ter aparecido disfarçado lá em forma de serpente, enfim, já mostra que, de certa forma, o casal já conhecia a história de alguém que tinha se rebelado, porque senão ele não precisaria ter se disfarçado. Ele poderia ter sido sincero, honesto, vindo como um anjo e dito assim, meu nome é Lúcifer, muito prazer, eu tive uma ideia e queria transmitir para vocês essa ideia, já que a minha ideia não foi tão bem aceita por todos, então eu quero ver se vocês concordam comigo. E a gente sabe que não foi isso que aconteceu, né? Ele veio disfarçado para mostrar que Satanás ele nunca vem com a cara que tem. Ele sempre vai se disfarçar, vai sempre se esconder atrás de alguma coisa, mas o principal objetivo dele é sempre responsabilizar a Deus por tudo de ruim, de errado que estiver acontecendo no mundo. Ele vai sempre tirar a responsabilidade dele, né? E vai sempre tentar colocar em Deus e vai usar de várias formas para isso. Muito bem, então só tirando aí qualquer dúvida, Satanás, a Bíblia apresenta Satanás como uma pessoa, Sim, né? ele é um ser Isso. espiritual real. Lê pra gente aí, Bianca. Apocalipse capítulo 12. 12. Você já tá lá no 12, versos 7 a 9 a princípio. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu.
Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Agora lê o verso 12 também, já que você resolveu ler a Bíblia toda. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhes resta pouco tempo. Então aqui, João ele está falando de um negócio extremamente histórico. Ele começa lá no céu desde o princípio e ele faz uma recapitulação, né, Mayara? Dizendo que houve sim essa guerra no céu, lá no princípio de tudo, onde Miguel, juntamente com um pelotão de anjos, pelejaram contra ele, e aqui realmente dá essa ideia de guerra mesmo, né? Só que a gente não tem muito mais detalhes aqui, então a gente fica dentro dessa especulação. Agora, a ideia, no seu texto aqui fala, saiu para enganar, na minha versão aqui diz que Satanás é o sedutor de todo mundo. Eu acho muito importante a gente usar essa expressão, sedutor, porque Satanás ele não tenta chegar para você com uma mentira deslavada, ele seduz a gente com a sua filosofia. E é exatamente isso que ele oferece para Eva, né? E nem tudo que ele diz ali é falso ali, entendeu? Eu acho que é uma mistura, né? Não, as melhores mentiras são aquelas baseadas em verdades, né? Então é isso exatamente que ele faz. Ele já começa falando, olha, é verdade que Deus te proibiu de fazer tudo? Não, imagina, eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, eu só não posso comer dessa árvore aí. Então, mas você sabe por quê, né? E aí começou a colocar. E aí vem a mesma filosofia que ele enganou todos os outros anjos. Então, Deus, ele não está disposto a compartilhar a glória dele com vocês. Então, ele não quer que você alcance seu pleno potencial. Então, ele fica submetendo vocês a esse subjugo, né? De estarem abaixo dele, porque ele sabe que o dia que vocês comerem isso daí, conhecerem o bem e o mal, aí vocês vão saber o que eles sabem, aí vocês vão estar à altura dele, né? Então, aqui ele oferece, e é isso que ele vem oferecendo para a humanidade desde sempre. Né? Você levar vantagem em tudo, você se colocar no lugar de Deus, porque ele entende que se ele conseguir convencer boa parte da humanidade, ou toda ela, a viver como ele vive, ou seja, se colocar no lugar de Deus, ele será justificado daquilo que ele fez, porque ele vai falar assim, ó, tá vendo que não era só eu? Tá vendo como é que... É o normal, se você oferece isso aí pro ser humano, todo mundo vai querer? Então ele nunca, na verdade, ele não tá nem preocupado com o ser humano, ele tá sempre preocupado com ele. Ele tá sempre tentando se auto-justificar. Se auto-preservar também, né? Também. Agora, o nosso guia de estudo, ele traz aqui os enganos, né? A gente já trouxe aqui, então, evidentemente, a existência de uma pessoa, sim. um ser ele é pessoal espiritual. Eu não sei se a palavra entidade cai bem, mas é a palavra que eu encontro, né? Ele é uma entidade, né? Ele é um ser espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12 vai falar sobre isso. Né? Ele é um anjo, ele não deixou de ser anjo, certo? 2 Coríntios capítulo 11, né? Também vai trazer essa informação. E um anjo que tem capacidade de se transformar poder, naquilo que ele quiser se transformar. Então isso não ficou dúvida. Não. Bom, o nosso guia traz aqui também os enganos, fala um pouquinho mais especificamente sobre os enganos de Satanás, o que ele está tentando arquitetar aí ao máximo, né? Tem uma parte aqui do nosso guia que está falando sobre 2 grandes enganos de Satanás, do Satanás, né? Do capiroto. De Satanás. Tranca-rua. Mochila de criança. Uma, a imortalidade da alma. E outra é a guarda de um outro dia que não seja o sábado. São esses dois erros e enganos de que o nosso guia de estudo está trazendo. O que a gente pode falar um pouquinho sobre isso? A gente já falou sobre a questão da mudança do dia de guarda, Sim. né? E aqui a gente traz um pouquinho também o detalhe sobre a imortalidade da alma. Seriam 2 grandes enganos aí de Satanás? A gente discutiu bastante essa questão no episódio passado, né? Do sábado, que o sábado é esse memorial da criação. Digamos que ele é aquele grande memorial que diz assim, olha, Deus ele é o criador de todas as coisas. Portanto, a primeira mensagem angélica, né? Ela diz, olha, adorar é aquele que fez os céus, o mar, a terra, as fontes das águas. Ou seja, Deus ele é soberano sobre toda a criação. Como é que você ousa questionar a Deus ou tentar colocar no lugar dele se você nem o poder de criar tem?
Deus tem o poder de criar. E se ele cria, ele pode governar. Entendeu? Então, o sábado é um lembrete em relação a isso, né? Apenas frisando que o Apocalipse 14, ele está chamando a nossa atenção para o Deus Sim. do sábado e não para o sétimo dia em si. Porque o sétimo dia ele é um lembrete justamente Sim. mostrando a identidade desse Deus, né? E isso é preciso frisar porque, por exemplo, a gente pode guardar o sábado e não reconhecer Deus como soberano na nossa vida. Exato. Guardar o sábado simplesmente como esforço humano. E o que é um esforço humano? É justamente a tentativa de não depender de Deus. Você pega o jovem rico, por exemplo, né? Guardo todos os mandamentos, inclusive o sábado, porque ele era um bom judeu. Então, mas você ainda está longe do reino. Por quê? Porque você ainda está tentando estabelecer a sua própria justiça, que foi o mesmo problema de Eva lá atrás. Né? Sim. Da mesma forma, existem várias pessoas, né, Mayara, que ainda não conhecem a verdade do sábado, ou conhecem, mas ainda não entenderam plenamente, que elas não guardam o sábado, mas elas vivem diariamente dentro da luz que elas têm, Vive mais o reino conforme Cristo, submissas à vontade Né? de Deus. conforme Cristo inaugurou, do que muitos professos conhecedores e guardadores do Ou sábado. seja, os guardadores do sábado também podem estar enganados. Também. Dentro desse contexto de que aqui. Sim. Deus não é soberano na nossa vida. Né? A outra questão da imortalidade da alma aqui é que isso para mim é um lembrete de que o único que pode nos dar a vida é Deus. Sim. O ser humano, ele não é imortal. Ele perdeu o dom da imortalidade quando o pecado entrou no mundo. Então, se hoje alguém morre, pela Bíblia, esse alguém, ele permanece morto mesmo, de verdade morto, e ele só poderá retornar à vida quando Deus trouxer essa vida de volta para ele, que é no momento da ressurreição, que historicamente falando e profeticamente falando também ocorrerá quando Jesus Cristo retornar a esse planeta. E o que a Bíblia diz sobre essa ideia de imortalidade da alma? Isso é um engano, então? A Bíblia Isso traz é um isso pra engano. gente? Pode ser um engano perigoso ou não, né? Mas o grande perigo, talvez, né, de se acreditar numa alma imortal é que já que ao morrer, né, Você vai muitos pro acreditam céu. que vai para cima ou vai para baixo mesmo, enfim, você se torna um pouco independente Do de sacrifício. Cristo, do sacrifício de Deus, porque o que vai determinar a minha subida ou a minha descida dentro desse contexto, tá, desse ensino da imortalidade da alma, são as obras. Uhum. Ou seja, se você foi bonzinho, Sim. vai pro céu. Se você foi mal, você vai pro Então, inferno. por exemplo, toda a teologia, ela acaba caindo cada vez mais em problema quanto mais ela se populariza, né? Então você tem ali uma linha protestante que entende a imortalidade da alma dentro do evangelho, da graça e tudo mais. Só que você acaba tendo muita dificuldade, porque aí quanto mais você vai se aprofundando nisso, muitas vezes as pessoas vão levando para um sistema de que, não, tudo bem eu não ter conseguido aqui, mas eu vou ter uma outra chance, porque, né, eu vou pagar penitência em relação a isso, eu vou para um purgatório, eu vou para um lugar onde eu posso, né, se eu não fui bom o suficiente, então eu posso compensar. Então, no fim das contas, a gente acaba do mesmo modo se distanciando de Deus, né? E aí você tem aí ainda mais extremo da ideia de reencarnação e de você, enfim. Mas é tudo baseado num forte sistema de penitência. Isso, né? Entendeu? Agora, claro, a Bíblia não diz pra você que mortalidade da alma é errado. Ela não tem esse texto falando assim, olha, não é pra acreditar. Mas, por exemplo, ela fala pra você não consultar os mortos, essa coisa de tentar falar com os mortos, e feiticeiros, adivinhos, essa coisa toda. Agora, o restante realmente fica a cargo de uma interpretação bíblica. A Bíblia também sistemática, fala né? sobre a morte como um sono, então a gente O entende próprio que- Jesus falou isso, né? Uhum. Isso não são palavras dos adventistas do sétimo dia. Lá em João, capítulo 11, você vai encontrar Cristo fazendo a comparação da morte como sendo um sono. E o que ele quis dizer quando ele falou isso? E o que ele quis dizer é que não existe consciência na morte. Na morte, morreu, tá morto mesmo. Tá morto. Do pó você veio, pro Entendeu? pó você vai. Interrompeu a vida. E aí o próprio Jesus vai dizer que essa vida só pode ser devolvida por meio dele. Por isso Então, que ele diz. essa vida é tudo que a gente tem, né? Como diz lá em Hebreus, hoje, se ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? O que a gente tem é essa vida para decidir se a gente quer se submeter à vontade de Deus como Criador na nossa vida ou não, né? E ainda, aliado ao sábado, Bianca, dentro dessa ideia de criação, você ainda tem uma contrafação muito grande que ela começa ali com Darwin, né? Que é a ideia da evolução. Quando você tira os pressupostos criacionistas de alguém poderoso que criou céu e terra e você fala assim, não, somos obra do acaso, aí surge aquela questão. Se nós somos obra do acaso, então a gente presta contas para quem? Para ninguém.
entendeu? Então eu posso viver a vida do jeito que eu bem entendo, entendeu? Porque se eu tiver uma vida boa, a minha alma é imortal mesmo, ela não vai morrer. Então veja, qual que é a ideia qual que é a filosofia básica do evolucionismo? A sobrevivência do mais adaptado, né? Daquele que tem mais capacidade. Mais forte sobrevive. Então o forte dentro dessa ideia de capacitado, né? Sim. Qual que é a principal filosofia do reino de Deus? A salvação é dos que não conseguem fazer nada. Bem-aventurados os humildes. Então, né? o evolucionismo, de novo, traz para sua habilidade, para sua capacidade. Olha, você precisa fazer o que você precisa fazer para sobreviver, para adaptar. Jesus vai falar assim, olha, aquele que tenta salvar sua própria vida, esse vai perder. É uma contrafação total, entendeu? Então, são filosofias que elas não conseguem bater. Agora, claro, não vamos entrar aqui em discussão de quais características dentro do evolucionismo que acontecem de verdade, que não são só uma filosofia. Isso aí é uma outra discussão. Mas dentro da questão filosófica do evolucionismo, ela acaba entrando como essa grande contrafação, porque ela tira de Deus de novo a questão de que ele é soberano sobre sua criação. Então cada um vive por conta própria. Então tanto a questão da observância de um outro dia que não seja, né, o sábado, a questão da teoria da evolução, da imortalidade, tudo isso visa tirar Deus do trono. Tira Deus da jogada e coloca o próprio ser humano em xeque. Agora, a gente que é cristão, tem essa base cristã, somos discípulos, ou pelo menos estamos tentando ser, a gente acredita numa trindade. A gente já falou isso em outros episódios, sobre a trindade e tal, como é essa dinâmica da trindade, né? Falamos até sobre o amor e tudo. A gente acredita em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aí o nosso guia de estudo está dizendo aqui, a gente citou isso rapidamente na introdução desse nosso episódio, de que Satanás vai tentar falsear essa trindade. Vai. Como é que isso vai rolar, Olha como é ardiloso o tranca-rua. Tranca-rua. Olha como é audacioso o Satanás. Bianca, lê pra gente aí, pra gente começar. Apocalipse 13, 1 e 2. 1 e 2. Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Então, olha que louco isso daqui. A gente já viu lá no capítulo 2 que o grande dragão é Satanás. E a gente já estudou lá nas primeiras lições que esse dragão, esse Satanás, ele falou o quê? Eu vou subir até as mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Ao Deus, ao Pai, ao soberano de toda a terra. Então a gente já percebe aqui que o dragão é Deus. Veja, entre aspas aqui, né? A gente tá falando de uma trindade contrafeita. A falsa trindade. Então o dragão é Deus. Aí o texto do capítulo 13 começa dizendo que surgiu uma besta do mar. Ou seja, o mar ali são os povos, são as nações. Então, do meio da galera, do meio da humanidade, surge um líder. Surge um indivíduo assim que ele é, né? Essa grande autoridade. E aí o verso 2 diz o que pra gente? Que ele recebeu a autoridade do dragão. Aí você lembra lá de Jesus falando o quê? Quando Jesus começou o seu ministério. Que a autoridade dele veio foi dada do Pai e tudo mais, né? E aí você tem o Espírito Santo e Deus falando, esse é o meu filho amado. Então qual que é a ideia aqui? O dragão tá dando poder a um indivíduo que se passa por Jesus, pelo Filho. Que emerge do meio do povo como ser humano, assim como Jesus veio da humanidade, aquela coisa toda. Quer falsificar a obra de Cristo, né? Isso. Então veja, a gente está falando aqui de uma contrafação de Jesus. Aí o verso 4 ainda diz pra gente, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? É tão interessante, né? Porque quem é que quis ser igual a... Sim. Né? A Cristo, a Deus, enfim, o tempo inteiro, né? E uma das frases mais faladas pelo povo judeu no Antigo Testamento é quem é semelhante a Yahvé? Quem é semelhante a Deus? Agora, quem é semelhante à besta? Ninguém é como ela. Ou seja, ele está falando aqui de uma contrafação que vai arrebanhar uma multidão. A galera vai acreditar. E esse todos aqui é força de expressão, porque realmente a gente vê aqui que não são todos, mas quer dizer, uma grande maioria dizem, nossa, esse aqui é o grande Deus. E aí a gente ainda tem a terceira pessoa ainda da trindade. Vai pro verso 11 aí. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta e exigia que a terra e seus habitantes adorassem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, veja só.
qual que é o papel do Espírito Santo? Não é glorificar Cristo? Exatamente. Que mostra quem é o Pai. Então aqui, essa terceira besta, ela está circundando a Terra, assim como o Espírito Santo circunda, para levar nossa atenção para esse indivíduo que representa Jesus. Verso 13. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra à vista de todos. Olha só, onde aqui no Novo Testamento a gente tem uma manifestação de fogo acontecendo no meio das pessoas? Tem um episódio de Elias também, né? Ou Sim, não? sim, também. Aham. Que é Que é a a alusão que corroboração ele tá do fazendo ministério de aqui. Elias. Sim. Mas aqui no Novo Testamento, lembra lá do Pentecostes? Sim. Que as línguas de fogo descem dando autoridade para os discípulos de que agora Deus está com eles. Então veja, até aqui o reavivamento, o Pentecostes está sendo contrafeito. Então você percebe que Satanás, ele viria com força. E ele está promovendo um falso reavivamento. Olha, vamos... Ou seja, ele né? pega e pega uma verdade, mas vai colocando alguns porcentos de mentira e fala assim, aí no verso seguinte, enganou os habitantes da terra com sinais que foi permitido realizar em nome da besta. Ou seja, não vai ser um negocinho assim, não, isso aí não é pra mim, isso aí não tem nada a ver, vai ser... É por isso que Jesus disse que o vai criar negócio seria dúvida, tão né? trash que, se possível, enganaria Os escolhidos. os eleitos, né? Como tá lá em Mateus Agora lê o 24. verso 16, Bianca. Verso 16 diz aqui na Bíblia o seguinte: exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. Olha só, aí é que a gente entra no grande lance, a gente vai falar sobre ele mais tarde. É o chip? Será que é o chip? Na verdade, quer saber? Se é o chip. Vamos deixar o pessoal na curiosidade? Porque aqui a gente vai falar da marca da besta. Sim. Vamos deixar o pessoal na curiosidade? A gente fala disso em outro episódio. Então, tá bom, porque 3, 2, 1, acabou o nosso tempo. Então a gente deixa aí esta pergunta no ar, né? Que é a marca da cenas besta? para os próximos capítulos aqui do Contra a Daqui a Cultura. 2 episódios a gente responde. Então tá bom, fechou, que eu vou cobrar, hein? Vai lá. Maiara Costa, valeu! Valeu, Bia. Até semana que vem. Até a semana que vem. Isaac Rezende, valeu, até semana que vem. Até. A gente falou sobre falsidade ideológica, os enganos de Satanás, ou seja, anteninha aí, hein? Ligada, galera. Presta atenção. Bora estudar. Aquele que tá porque- de pé, cuide pra não cair. Pra não cair, exatamente. Na semana que vem a gente volta com outro estudo aqui no Contra a Cultura pra deixar você de orelha em pé, beleza? Até semana que vem.